Chegou o sábado e sábado é dia de estudo de fundos imobiliários. Muito prazer, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Bernardo Sanches e esse aqui é o Vai Pelos Fundos e você já sabe a ideia desse canal, conteúdo aprofundado de FIIs. A gente fez uma enquete lá no nosso Instagram, aliás, se você não nos segue ainda, vai lá, @Vai Pelos Fundos, perguntando o que vocês queriam, fundo de papel, fundo de tijolo ou fiagro para estudo nesse sábado, deu fundo de tijolo. E falando de segmentos, a galera falou que falta vídeo sobre residencial para renda, então tá aí JFLL11 nessa semana. Eu tenho certeza que você vai curtir esse conteúdo. A gente destrinchou esse ativo, falou, claro, sobre os imóveis, sobre as perspectivas, sobre futuro de rendimento. Então tenho certeza que você vai curtir bastante e vai te auxiliar se vale a pena ou não colocar esse ativo na sua carteira. Sempre lembrando que a gente não faz recomendação de nada, a ideia é trazer mais informação. Então chega de enrolação, bora para esse conteúdo. Grande abraço. Então vamos lá, galera, iniciando o nosso vídeo sobre JFLL11, esse que é um fundo do segmento residencial para renda, primeiro fundo residencial para renda que a gente vai falar aqui no canal. Eles têm um relatório gerencial muito bacana, muito completo, 32 páginas. A gente está tomando aqui por base relatório de junho de 2022, mas você sabe, nossa avaliação vai muito além do relatório gerencial. Vou trazer até conteúdos de lives dos gestores, então fica aqui, tenho certeza que você vai curtir demais. Primeiro ponto que eu acho legal, eles trazem aqui no relatório o site do fundo, dá para você entrar lá, visitar, entender o portfólio, como é que é realmente a qualidade desses ativos, que é bem diferencial dentro da proposta do JFLL. O objetivo dele: obtenção de renda por meio de aquisição de ativos imobiliários e exploração comercial mediante locação de imóveis no segmento residencial. E aqui eu já coloco o primeiro ponto de análise: foco em multifamily long stay. Multifamily porque é um empreendimento para as várias famílias, não é aquele imóvel, uma única unidade habitacional que vai ter ali uma família só. A gente tem aqui no caso prédios, né? Long stay porque o foco é de estadia de 30 dias até 30 meses. Se a gente tivesse aí short stay, seria abaixo de 30 dias. São aqueles apartamentos para temporada. De elevado padrão construtivo, sempre para público AAA, ou seja, o público mais premium que existe nas melhores regiões de São Paulo. O início da atividade aí foi em janeiro de 2021. E aqui eu trago também já um ponto interessante. A única avaliação que o portfólio passou até o momento foi no final de 2021, teve aí um aumento de 2,7% do VP. Ah, por que você está trazendo isso, Bernardo? Porque o portfólio de tijolo a gente sempre traz em mente o seguinte: no VP vai ter a inflação. Ah, então você está olhando o VP para ver se ele está aumentando a inflação? Sim, mas claro, a gente sabe, em tese, essa inflação vai ficar no longo prazo. E se a gente tem aqui ativos de muita qualidade em localização premium, a gente espera que as reavaliações desses ativos sejam sempre para cima, que a gente já teve praticamente 3%, claro, ficou aquém da inflação, mas positivamente. O fundo conta hoje aí com 4.296 cotistas, cota patrimonial a R$ 100,31, cota de mercado 69,48, um PVP então bem amassado, 0,68. Será que tá certo esse PVP tão amassado aí? Será que o mercado tá jogando demais para baixo? Vamos ver na nossa avaliação, no nosso estudo. Administração do Banco Genial, gestão Genial Gestão Limitada, consultor imobiliário. Então aqui já tem uma diferençazinha também de outros fundos. Eles têm uma consultoria imobiliária que é feita pela JFL. Ponto muito importante na nossa análise: taxa de administração 1,15% ao ano, porém tem aqui um dado relevante. Durante o período de 2 anos a contar da data do início do fundo, o consultor imobiliário não irá cobrar taxa de gestão de 0,85% referente à remuneração de serviços de consultoria. Então aqui já está um ponto interessante. A partir de janeiro de 2023 a gente tem a cobrança aí desses 0,85%. E aí eu já fiz o cálculo claro para vocês. Essa cobrança de 0,85% vai onerar o fundo aí em R$ 106 mil ao mês. E aí eu vou jogar esse valor lá na DRE para a gente fazer uma projeção de rendimento no futuro. Então fica aqui, tenho certeza que você vai curtir esse estudo aprofundado. Não tem nenhum por aí, então já peço seu like, peço seu comentário, claro.
divulga esse vídeo e o nosso canal para cada vez crescer mais. Destaques do fundo são 2 ativos, porém tem uma boa pulverização aqui, 234 apartamentos. Esse é um ponto interessante, né? Muita gente fala, eu quero multiativos, então a gente já descarta ativos que tem ali poucos imóveis, porém aqui são 234 apartamentos, tá? Então tem uma excelente pulverização. Taxa de ocupação de 75%. E aqui, pessoal, a gente fala um pouquinho de compra de vacância. Por quê? Porque a gente tem aqui um viés de ocupação que ainda pode ser aumentado. A gente vai ver que o fundo vem conseguindo trabalhar muito bem isso nos últimos meses. Outro ponto para você ficar em alerta. Eles têm um resultado aí acumulado de 40 centavos por cota, então um resultado interessante, um colchão aí para distribuição futura. Inadimplência menos 1,83%. Esse é outro ponto muito legal nesse fundo. Inadimplência costuma rodar perto de zero. Um ponto que vale a pena destacar negativamente, volume médio diário negociado ainda baixinho aí, 164 mil reais. Então, às vezes você coloca uma ordem lá, pode ter alguma dificuldade para entrar e sair. Portfólio de imóveis residenciais para alocação com público a mais que a gente já tinha comentado. E aí eles dizem ainda um pipeline robusto para futuras aquisições de forma a consolidar o crescimento do fundo. Então eles esperam aumentar o número de ativos. Mensagem do gestor e consultor, claro, a gente sempre vai ver o que a gestão está trazendo aqui no relatório. No mês de junho vimos um avanço importante no cronograma de vacinações. Eles dizem, né, que o país registrou aí 80% da população vacinada. E aí, falando especificamente do fundo, eles dizem, na região onde se encontra o portfólio do fundo, observamos diversas empresas retornando ao seu trabalho presencial e ou híbrido. Esse cenário de potencial retomada e normalização de atividades favorece a taxa de ocupação dos ativos, que estão localizados em regiões de alta concentração empresarial. Então, é um portfólio focado ali naquele grande executivo que vai fazer o trabalho presencial, pelo menos alguns dias da semana. A taxa de ocupação do portfólio permaneceu em um patamar estável, com cerca de 75% em junho versus 76% em maio. Reforçamos a visão otimista da JFL da gestão em relação aos impactos positivos na ocupação oriundos da volta da mobilidade. O portfólio continua com bom desempenho nas unidades de maior metragem, esse é um ponto interessante, a gente vai ver que historicamente dentro do fundo as unidades maiores têm realmente uma vacância menor. E a JFL segue realizando esforços para aumentar a ocupação nas unidades de menor metragem, que com volta da mobilidade devem ganhar maior tração. A base de receita do portfólio apresenta maior concentração em moradores pessoas físicas, 63% no V-House, 70% no VO 699, e esperamos que o retorno da mobilidade que vem sendo percebido nos últimos meses continue ocorrendo de forma gradual, gerando fluxos de pessoas em contratos long stay ou temporada, clientes estrangeiros e clientes corporativos, considerando que esses dois últimos possuem preferência pelas unidades de menor metragem, que ainda são a maior vacância. Então eles estão falando aí que de repente esse cliente estrangeiro vem passar 30, 40, 60, de repente 3, 4, 5 meses só no Brasil, ele vai escolher ali um ativo de menor metragem, que vai basicamente ali trabalhar, vai estar naquele imóvel e logo vai embora. Histórico do fundo, conforme divulgado no comunicado no mercado de 6 de janeiro, concluímos a primeira oferta de emissão de cotas do JFLL11 com captação de 150 milhões de reais. Eles dizem que após a aprovação, o fundo adquiriu em 28 de janeiro participação nos 2 imóveis residenciais multifamily, 75% da fração ideal das 151 matrículas lá do V-House Faria Lima, no valor de 127,5 milhões de reais, 7,5% da fração ideal das 140 matrículas lá do VO 699. Então, 2 pontos que eu quero destacar aqui. Primeiro, o fundo não tem alavancagem. Aquilo que foi captado foi realmente o gasto aí nas aquisições. Esse é um ponto muito importante nesse cenário turbulento de inflação de dívida. E outro dado que eu coloquei aqui, evita a guerra de preços. O que é isso aqui? Como eles compraram a fração ideal, eles têm direito ao montante do resultado daqueles ativos. Eles não compraram uma unidade específica. Então isso traz o conforto de não ter guerra de preço dentre a alocação das unidades
frente à JFL. E por fim, eles colocam aqui um dado muito relevante que passa desapercebido de muita gente. A expectativa de dividend yield do fundo para os primeiros 2 anos é de aproximadamente 7,35% ao ano, com base na cotação de emissão, ou seja, aproximadamente 62 centavos, e vocês vão ver que é exatamente isso que o fundo vem distribuindo. Partindo agora para a DRE, a gente vê que o resultado operacional do fundo aqui, claro, é o grosso dessa receita, R$1 milhão, tem um pouquinho de receita financeira, R$18 mil. Total das despesas, marquei aqui em vermelhinho, R$ 43.336. Por que marquei em vermelhinho? Porque a gente sabe vai ter o aumento em razão da vinda da taxa de consultoria. E aí o resultado por cota, 66 centavos. Fizeram a distribuição de 64 centavos e ainda aquela base acumulada de 40 centavos. Aí eu trouxe aqui uma DRE projetada com a despesa da taxa de consultoria. Uma receita de R$1,32 milhão para uma despesa total de 43 mil, mais aqueles 106 mil da taxa, que daria próximo aí de 150 mil reais ao mês. O resultado seria de 882 mil reais, um resultado por cota de 58 centavos. E aí a gente teria um dividend yield hoje de 6,96 e a uma cota de R$ 68, que é o preço de mercado, 10% ao ano. E o dividend yield no VP, 6,9% ao ano, praticamente 7% ao ano. E aí, um dado muito relevante. Você que está acostumado com fundos de papel, que está acostumado aí com um rendimento de 1% ao ano, esse vídeo não é para você. Esse vídeo aqui é para quem tem o viés imobiliário, para aquela pessoa que tem ali um imóvel alugado, que vê como é difícil manter um inquilino, como é difícil ter que lidar com IPTU, condomínio, essa pessoa que já tem um ativo no mercado real e está pensando em vir para o mercado de fundos imobiliários e quer estabilidade, que é uma gestão profissional e um bom rendimento. E aí você fala, putz, 6,9% é pouco, será? Aqui na minha região, a gente tira uma média de 5,5% a 6%. Sei que isso varia, tem algumas regiões que a gente consegue chegar a 6,5%, 7%, sem descontar imposto de renda muitas vezes. Então, pensa bem, esse 7% é líquido e você não tem trabalho nenhum. Seu trabalho é ter realmente as cotas desse fundo. Então, esse é o viés que eu quero te dar. Se você quer realmente uma carteira que tem um rendimento muito mais elevado, que tem aí foco, por exemplo, em papel, às vezes foco em high yield, esse vídeo não é de fato para você, já pode sair, mas claro, deixa aqui o like pra gente. Se não, se você tem o viés imobiliário, se você veio para os fundos imobiliários saindo ali daquela perspectiva de juntar uma grana, juntar um montante, né, muito elevado para comprar um imóvel e colocar para alocação no mercado real, aí sim, esse vídeo e esse fundo pode ser muito valioso na sua carteira, pensando em estabilidade, em perenidade, sempre risco-retorno, pessoal, risco-retorno. Não adianta você querer segurança e buscar um rendimento muito elevado, ok? Repassando então o portfólio do fundo, V-House Faria Lima, eles colocam aqui localização geral, Avenida Faria Lima, ele não fica especificamente na Faria Lima, tá? Ele fica ali numa travessa da Faria Lima, mas é muito próxima, coisa de 400 metros. E o VO 699, que fica na região de Vila Olímpia, também é muito bem localizado. Para você ter uma ideia, ele fica ali a 800 metros da Faria Lima, coisa de 1,5 km do cruzamento da Faria Lima com a Juscelino Kubitschek. De fato, duas localizações sensacionais. Olhando agora os indicadores desse fundo, olha que legal, olha que bacana você ver esse tipo de gráfico. Eles trazem aqui o preço por metro quadrado das locações. O V-House Faria Lima aqui com uma média de início lá em fevereiro de 2021 a R$ 197 e o VO 699 com R$ 204. A gente vê que durante todo o período o VO tem uma média melhor do que o V-House, embora o V-House tenha uma taxa de ocupação melhor. E aí o portfólio também lá em fevereiro de 21 a R$ 198 em média. E olha que legal, hoje junho de 2022, um aumento muito bacana, R$ 207 no V-House, 218 no VO e o portfólio total aí é R$ 208. Então a gente vê um crescimento de fato nesses aluguéis, está sendo muito interessante acompanhar isso. E a taxa de ocupação também, outro ponto muito positivo que eu já tinha adiantado para vocês.
Lá em março de 2021, o portfólio como um todo em 70%. O V-House já vinha com uma ocupação interessante de 72% e o VO aí penando um pouquinho mais, 53%. E hoje como é que tá? Esse portfólio num todo de 75% de ocupação, então um número muito bom, 73% no VO, 75% no V-House. E olha só as setinhas, eu acho que isso ajuda a gente a interpretar o gráfico. Uma setinha subindo aqui para a gente chegar aqui no V-House, né, saindo do 72 para o 75, mas o mais interessante, claro, no VO, que teve essa queda expressiva aqui em setembro de 2021 para 45% de ocupação, e nos meses seguintes a gestão conseguindo um trabalho muito bom, chegando aí a 73%, e claro, um viés, uma tendência de alta, isso que você deve levar em consideração também. Taxa de ocupação específica aí, como a gente estava falando, dentro das metragens, a gente vê que no V-House, os ativos menores, de fato, como a gestão comenta, tem mais dificuldade, 50% de ocupação apenas nos ativos de 42 metros quadrados, 58% nos ativos de 46, 67% nos ativos de 64 metros quadrados. Isso me chama um pouco de atenção porque tem saído muito estúdio em São Paulo, você que é de São Paulo sabe disso, esses estúdios de 40 metros quadrados, 35 metros quadrados, até achei que essa ocupação aqui seria melhor, mas no V-House a gente vê mais dificuldade. Já aqui no VO699 também, no ativo de menor metragem, a ocupação mais baixa, 68%. No ativo de 42 metros quadrados também tem um ativo de 128 metros quadrados com 67%. Os ativos de 84 metros quadrados que tem ocupação total. Concentração por segmento, portfólio hoje 64% para pessoa física, 36% para corporativo. O que isso quer dizer? Muita gente não entende esse gráfico. Eles querem dizer o seguinte: aquele perfil que tem uma empresa locando o imóvel e dando ali para o seu grande executivo é 36% do total. 64% são locações diretas com pessoas físicas que vão buscar o ativo. Cronograma de vencimento, e esse é um ponto muito importante também. A gente vê agora no terceiro trimestre de 2022, 6% de vencimento de contratos no V-House, 13% de vencimentos no VO699. Então é um ponto interessante para a gente observar se vai ter renovação desses contratos. E depois a gente tem um período muito tranquilo de pouquíssimos vencimentos de contratos, só a partir lá do segundo trimestre de 2024 que a gente começa a ter vencimentos mais fortes chegando, 18% aqui no V-House, depois tem 26% no terceiro trimestre de 2024, 31% no quarto trimestre. Então, esse cenário aqui a gente vê 2 anos de muita tranquilidade para o fundo e para a gestão ainda pela frente. Partindo para o final da nossa análise, o resumo dos ativos, aí eles trazem características que eu trouxe aqui para vocês, a gente vê que eles falam em experiência, né? A gestão foca muito nessa palavra, morar no V-House, morar no VO, não é só você estar ali hospedado, né, em qualquer ativo. É de fato uma experiência, primeiro numa localização muito privilegiada e num ativo muito premium. A gente vê aqui que tem coworking, tem enxoval, tem ali a arrumação das unidades diariamente, de bicicletário, café da manhã diário, lavanderia, então tem muita coisa, academia, tem até no VO aqui quadra de tênis. E aí a gente vai vendo que na verdade é uma combinação, né, de moradia e long stay com serviço de hotel, serviço de flat, né? É esse ponto principal, o grande chamariz desses ativos do JFLL11, é esse público mais requintado, que de fato quer mais comodidade, quer mais ali opções de lazer dentro do próprio empreendimento. E agora aquele resumo que todo mundo adora. Primeiro ponto importante é você saber que o mercado de real estate residencial é o maior no mundo todo, tá? Fora do Brasil é muito comum, nos REITs tem representação enorme, tá? O segundo maior segmento. Aqui no Brasil, historicamente, o residencial se concentra em pessoas físicas e pulverização. É difícil a gente ver uma empresa que é dona de um ativo e faz alocação residencial. O que eu quero dizer? Aqui é comum que alguém que faz ali um patrimônio adquira um imóvel e coloque para alocação residencial. A gente não costuma ver tanto em imóvel comercial ou imóvel logístico porque tem algumas peculiaridades. A JFL, junto aí da Plural Gestão no JFLL11, vem com a proposta de dar essa visão empresarial e gestão profissional ao negócio. Como eu falei para vocês no decorrer do vídeo,
aqui é realmente quem tem o viés de mercado real e de locação residencial. Pontos positivos do JFL-L11, gestão profissional e concentração. Isso é, apenas a JFL e o fundo são coproprietários. Então, como eu já adiantei para vocês, não tem aquela guerra de preço, né? De repente, se você tem ali um apartamento para locação e o seu vizinho está passando por dificuldade, ele coloca o preço lá embaixo para se livrar de IPTU de condomínio, para alocar mais rápido, e aí vai jogando todo o preço de locação do imóvel para baixo e você perde também. Aqui não tem esse problema, sempre gestão profissional e não tem guerra de preço entre coproprietário. Não tem risco de desenvolvimento, esse é um ponto importante porque a gente tem outros FIIs residenciais, mas boa parte deles tem um portfólio ainda em desenvolvimento, aqui não. Já o portfólio em operação não tem esse risco de você saber se de fato vai dar certo esse operacional ou não. JFL está como sócia nos ativos e na fração ideal. Esse é um ponto importante. Isso evita qualquer questionamento quanto à participação maior que 25% no fundo imobiliário. Aquele questionamento que a gente vê, por exemplo, no ABCP11 e não gera canibalização entre as partes do que é locado. Esse é um ponto fundamental, tá? A JFL, ela não é cotista do fundo, ela é sócia, ela tem participação no ativo. Tese do fundo, que é importante ficar bem claro, região e público super premium, tá? Eles visam realmente a entrega de experiência, de praticidade, de uma localização privilegiada e requinte. A gente vê que os ativos têm muita qualidade e oferecem muito lazer. Prazo médio da carteira hoje é de 22 meses ainda, então tem tranquilidade para a gestão trabalhar o vencimento desses contratos. E eles focam aí no long stay. O ideal, segundo a própria gestão, é contrato de 24 a 30 meses. De fato, a fidelização não é aquele contrato de temporada. Outro ponto importante, o inquilino ele paga antes de gozar o período de locação e não há seguro garantia. Isso é importante. Primeiro que, por um lado, a gente não tem de fato uma fiança, uma garantia ali, mas por outro lado, o fundo consegue despejar muito mais fácil. Inclusive a gestão fala que teve só um caso de despejo até hoje e esse dado é relevante porque evita ali qualquer discussão judicial, evita maior problema, postergação daquele inquilino inadimplente. Inclusive, falando de inadimplência, ela é próxima de zero no histórico do fundo. Um dado importante que inclusive era uma dúvida, uma desconfiança minha e aí eu fui estudar. O JFLL já tem um fundo de reserva que está sendo constituído para lidar com depreciação. Esse fundo de reserva vai de 1% da receita até 3%. Por que essa margem? Porque os ativos ainda são novos, então não faz sentido você deixar parado aí 3%. Então eles começam com 1% para lá na frente chegar a 3%. Esse é um dado importante, isso pode afetar sim o rendimento no futuro, mas a gente vê que ainda é uma margem muito pequena. Potencial de crescimento, o JFL tem pelo menos outros 7 ativos potenciais de empreendimentos. Pulverização, são 234 unidades, embora só 2 ativos no portfólio. Mas isso é interessante porque a saída ou entrada de um inquilino não gera grande impacto na receita. E ponto final, não tem alavancagem, esse é um ponto muito importante para a FII de tijolo nesse momento, ok? Mas não é só de coisa boa. Pontos negativos, é uma tese pouco testada no Brasil, como eu falei para vocês, ainda há muita dúvida da sustentabilidade desse segmento residencial long stay, considerando a pulverização de proprietário. O Brasil ainda tem um forte viés de casa própria, então muita gente aí recebe aquela frase, né, quem casa quer ter casa, ou seja, geralmente quando um casal ali está pensando em casar, ele vai adquirir sua primeira casa, seu primeiro imóvel, embora a gente veja uma diminuição importante. E aí eu trouxe aqui a geração Uber, né? A geração que nem carro quer ter mais, quer ter ali praticidade de fato, usufruir de serviço. O aluguel nesses ativos seria na mesma linha. Risco do boom residencial em São Paulo. Há uma enorme chegada de apartamentos de estúdio e apartamentos médios em São Paulo. Isso pode gerar pressão de preço de locação. Esse é um ponto importante para a gente ficar de olho. Esse é o ponto principal na minha visão. Dividend yield baixo, imóveis de mais qualidade e resiliência naturalmente trazem rendimento mais baixo frente ao preço do ativo. Além disso, com a cobrança de taxa de administração e consultoria a partir de janeiro de 2023, o resultado operacional do fundo deve diminuir a algo em torno de 58 por cota sendo distribuído. Então esse é outro ponto relevante. Tenha em mente
que esse fundo aqui não é para dar uma distribuição enorme para sua carteira, ele é para trazer segurança, ele é uma alternativa a outros fundos Prime que a gente tem aí no mercado para trazer estabilidade, rendimento recorrente, segurança, ok? Falta de visão de mercado real no mercado de fundos imobiliários. Hoje o cotista ainda tem muito viés, complementando isso que eu estava falando, falta de visão de mercado real para o mercado de fundos imobiliários, para o mercado de bolsa. O cotista ainda tem muito viés financeiro e rentista, pouco viés imobiliário, e aí pode ser que esse fundo pene bastante para crescer. Dúvida quanto à depreciação e a custos dos ativos no médio prazo. O estudo de viabilidade aponta um retorno anual de 7,4% no prazo de 10 anos. Não é um retorno ruim pensando no mercado real residencial, porém tem aquela questão da depreciação que eu falei para vocês, de 1% a 3%. A gente tem que ver de fato se vai ficar em torno disso, se vai trazer maiores problemas em nível de receita e, claro, em nível de rendimento. VO tem um histórico de ocupação de mais de 12 meses abaixo de 60%, então um dos ativos aí com mais de 60% em alguns meses, isso é importante para a gente ficar ligado. Hoje ele já está numa curva ascendente e a expectativa, claro, é que haja ainda mais ocupação. E claro, o PL pequeno e a baixíssima liquidez são pontos relevantes para você levar ainda na sua análise. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o comentário, você gostou do JFLL11, tem ele na carteira ou não? Segmento residencial para renda não é para você, coloca aqui, isso é muito relevante. E claro, diz pra gente outros fundos que vocês gostariam que a gente tivesse trazendo estudo aqui para o canal. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.